Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Salmo de número 27. Salmo 27, versículos 1 até o versículo 6. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar só um minutinho, irmãos. Graças a Deus que nós confiamos neste Deus, né, meus irmãos? Como diz aqui a palavra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É o que diz a palavra de Deus, né? Ele fala mais aqui, irmãos, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, irmãos, guardados no pavilhão de Deus, no oculto do seu tabernáculo, tendo o Senhor como nossa luz, tendo o Senhor como nossa salvação. Que segurança que nós temos. O que mais nós precisamos, irmãos? Tendo uma segurança, tendo um socorro tão grande como esse. O Salmo 27, irmãos, versículo 7, a palavra de Deus diz que, né, o Salmo, o Provérbios, capítulo 27, versículo 7, diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Olha lá, Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Então quem está farto não se preocupa com os favos de mel. Ele até pisa os favos de mel. O que Jesus disse também lá em João capítulo 4, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que ele beber, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte. Então, irmãos, quando nós bebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós sentimos o sabor de Deus, quando nós temos uma experiência real com Deus, a nossa fome cessa, a nossa sede espiritual cessa, e nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos contentes, nós nos sentimos felizes, porque a água que o Senhor dá em nós, ela se torna uma fonte
que tanto nos alimenta como até alimenta aqueles que chegam perto de nós. E aí, quando nós estamos saciados, quando nós estamos satisfeitos, o que diz? Que a alma farta pisa o favo de mel. Então nós podemos entender assim: os favos de mel que este mundo nos oferece, ou qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, nós não temos apetite, nós não temos necessidade. Por quê? Porque a alma farta. Quem está farto da eternidade, quem está farto da esperança da vida eterna, quem se alimenta de Deus, quem contempla as maravilhas de Deus, não se encanta com as maravilhas deste mundo. Quem come da mesa de Deus não tem apetite pela mesa deste mundo. Quem tem as riquezas de Deus não tem apetite pelas riquezas deste mundo. O que foi dito para Jesus? Olha, se prostrado me adorares, eu te darei todas as riquezas deste mundo. Só que tem uma coisa, irmãos: quem tem mais do que todas as riquezas deste mundo, não tem apetite pelas riquezas deste mundo, porque nós temos mais do que as riquezas deste mundo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos mais do que o planeta Terra, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros das coisas de Deus, herdeiros deste universo. E além do mais, irmãos, mais do que herdeiro das coisas deste universo, todo este universo que não se consegue medir é pouco comparado com o presente maior. Qual é o presente maior? Não é a criação, mas é o Criador. O presente maior é nós recebermos Deus na nossa vida, nós termos Deus. Sabe quando o moço ama a moça ama o moço, fala: o meu presente é você. Então a pessoa se sente feliz um ao lado do outro. O nosso presente é o Senhor nosso Deus. O nosso presente é Ele. Então a alma farta, ela pisa o favo de mel. Então os favos de mel, sabe, as coisas que este mundo oferece, são poucos, é pouco comparado com aquilo que nós estamos alimentados. Por isso, está dizendo aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Então nós não estamos, irmãos, infelizes, nós não estamos descontentes porque nós não temos os dentes que queríamos, o cabelo que queríamos, o corpo que queríamos. Nós não temos, mas nós não estamos infelizes. Nós não temos o dinheiro que queríamos, nós não temos a eloquência que queríamos, a capacidade de pregar como queríamos, de cantar como queríamos, nós não temos a sabedoria, nós não temos a empresa que queríamos, nós não temos a casa que queríamos, nós não temos o raciocínio rápido que queríamos, nós não temos tantas coisas que nós queríamos ter, mas isso não nos deixa infelizes. Por quê? Porque são coisas pequenas diante da grandeza de sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então são coisas pequenas. Então, são favos de mel? São, mas a alma farta, ela não se preocupa tanto com esses favos de mel. Não é assim que as coisas funcionam. Então nós estamos aqui, dia 20 de junho, em plena pandemia, estamos aqui travados, fazendo um culto 9 horas da manhã num domingo, porque não pode fazer nada depois das 18 horas, então nós estamos aqui hoje, temos passado por tantas adversidades, mas nós estamos felizes, porque a alma farta, aquele que beber da água que eu lhe der, e nós bebemos de Jesus, nós comemos de Jesus, nós temos Jesus na nossa vida, por isso que nós estamos
Por isso que deve ter crescimento espiritual, conhecer a Deus, ter vida com Deus, por isso. Porque quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos bem com Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Então, glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar a Deus agora. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor, vocês com certeza têm um hino preparado aqui, mas eu quero pedir assim, que vocês cantem o primeiro hino, que a tua igreja te adora. E nós adoramos em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então nós vamos louvar a Deus com este hino, por gentileza, quero pedir. Então agora, irmãos, nós vamos todos ficar de pés em nome do Senhor. E nós vamos ter um bom momento de louvor agora, na presença do Senhor. E depois o presbítero Daniel, ato contínuo, nos trará aqui uma porção da palavra de Deus aos nossos corações. Louvemos então ao nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que nós possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, que nós possamos entregar a nossa adoração, o nosso louvor, aquilo que nós viemos fazer aqui, que é adorar o Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pra dizer
bênção. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos mais uma manhã, né, para adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E graças a Deus por isso, né, irmãos? Que até aqui o Senhor nos tem dado vitória, tem nos guardado, tem nos abençoado, né? Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Como acabamos de louvar, né? Nós agradecemos a Deus por todos os seus feitos, né, irmãos? É lógico que, né, a adoração a Deus, ela tem que partir de um princípio de primeiramente adorar a Deus por aquilo que Ele é, né? Independente do que aconteça na nossa vida, né? As circunstâncias, elas não podem, né, ser barreiras para adorarmos a Deus, mas também é um fato de que nós também adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, né, irmãos? Não é verdade? E nós estamos aqui exatamente, né, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Bem, irmãos, aleluia. Você que porventura também nos assiste através aí da transmissão da igreja, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, que Deus te dê saúde. Esteja onde você estiver nesse momento, né? Que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor possa ser sobre a sua vida nessa manhã. Diz assim, irmãos, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos na sua casa, diante dos seus filhos, diante daqueles que nos assistem, Senhor, através de um computador, através do celular, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, abrir a porta da palavra, e que possamos ser mais uma vez um instrumento nas suas mãos. Senhor, nos abençoa mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Poder assentar, vocês que estão presentes. Não é fácil não, né, irmãos? Tenho tido alguns problemas de enxaqueca, e
quando as dores de cabeça começam, né, que elas querem começar, e aí quando eu leio, né, irmãos, né, infelizmente parece um veneno, né, irmãos? Geralmente a gente utiliza muito o celular, que as letras são pequenas, força um pouco e não é fácil. A luz atrapalha, né? Eu peço a Deus, irmãos, nos ajude em oração. Acho que eu preciso ir no alcoolista, não sei, porque às vezes eu fico bem mal mesmo, dá ânsia de vômito, só Deus. Eu até de manhã agora eu não li, né? Mas é um texto que eu estava meditando durante a semana, né? Eu saí de casa hoje pedindo a Deus, né, me faça lembrar o que eu li, o que eu meditei, né? Que Deus nos abençoe. E, irmãos, quando a gente medita nesse texto, né, quando a gente olha, pelo menos nessa versão que eu tenho aqui, o título fala que a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios, né, ou daqueles que não conhecem a Deus, não servem a Deus, ou, né, denomina-se os gentios aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estava meditando, partindo de um começo sobre a importância de andar com Deus, né? Precisamos sempre, né, irmãos, andar com Deus, né? Andar, o pastor fala aqui de vez em quando que, né, quem anda certo anda seguro, né? E a gente precisa andar com Deus, né? Muitos problemas da nossa vida, provavelmente eles seriam evitados ou não, né? Não passaríamos por ele, né, irmão, se a gente andasse mais perto de Deus, se a gente tivesse mais comunhão com Deus, né? A gente vive, irmãos, assim, no mundo, né, irmãos, né? E nós não somos, né? Nós não somos tirados do mundo, né? Jesus disse assim: olha, eu oro não para que te tirem do mundo, mas para que te livrem do mal. Então nós, enquanto cristão, né, enquanto servo de Deus, caminhando nesse mundo, nós estamos sujeitos a ser influenciado pelos costumes do mundo, né, pelos valores do mundo, né, pela postura do mundo. Nós somos levados, né, ou há uma tentativa, né, de nos influenciar. De certa forma, né, irmãos, a gente é influenciado por alguma coisa, né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, né? As coisas que a gente gosta, né? A grande questão é quando essas influências nos levam a pecar, nos levam a se desviar, né, dos propósitos de Deus, do plano de Deus, né? Quando essa influência atinge nossas vidas e faz com que nós, né, nos desviamos, né, do real propósito de Deus para as nossas vidas. A preocupação do apóstolo Paulo neste momento era exatamente isso, né? Ele diz assim: eu testifico no Senhor para que não andeis mais, como também os outros gentios, na vaidade dos seus sentimentos. E a gente percebe, né, irmãos, que assim nós
em todos os ambientes que a gente está, né, seja no trabalho, seja na rua, né, irmãos, nem todo mundo eles vivem do jeito que a gente vive, né? Nós não podemos assim imaginar, né? A gente precisa ter a consciência de que, né, assim, nós ao sairmos da nossa casa, né, irmãos, provavelmente, né, os ambientes que a gente vai entrar, né, os ambientes que a gente vai estar, nem sempre são ambientes que sejam favoráveis, né, à manifestação da nossa fé, à conservação dos nossos valores, e a gente é tentado, a gente é de certa forma induzido, né, a ser influenciado a fazer coisas ou atitudes que realmente desagradam o coração de Deus. E quando a gente olha assim, medita no sentido da importância de caminhar com Deus, de andar com Deus, né? Eu acho que, assim, a gente precisa, né, manifestar assim, as pessoas precisam, irmãos, olharem para nós e realmente identificar aquela pessoa, ela tem um caminhar diferente, né? Quando a gente diz, né, fulano ele anda diferente, né, não é um sentido da postura da sua pisada, é que ele anda com Deus, ela anda com Deus. As pessoas precisam, né, irmãos, olharem para nós, né, em todas as nossas atitudes. Eu sei que isso não é fácil, né, mas as pessoas precisam identificar, assim, na nossa postura, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, né, que realmente nós somos pessoas que temos comunhão com Deus, que nós caminhamos com Deus, né? Que as consequências, sabe, daquilo que a gente vive, né? O que nos leva a ter atitudes diferentes é simplesmente pelo fato de que nós andamos com Deus. Sabe, a grande questão é manifestar para o mundo, assim, o quanto nós somos influenciados por Deus, o quanto a sua palavra, ela influencia as nossas vidas, não é verdade? E isso é a grande diferença. Que o Paulo ele fala assim: agora eu não quero que vocês andem mais assim. Sabe, Paulo estava recomendando: olha, vocês agora são servos de Deus. Vocês agora são seguidores de Jesus Cristo. Vocês não podem fazer as coisas que vocês às vezes faziam antes, cometiam antes. Agora a regra, sabe, a base da nossa conduta é a palavra de Jesus, é a palavra do Senhor, é os valores que estão nesse livro, sabe? Os gentios, eles precisam entender que agora vocês são diferentes, vocês caminham diferente, vocês pensam diferente, vocês falam diferente, vocês até se vestem diferente, sabe? A conduta é diferente. As pessoas precisam olhar para nós. E eu fiquei pensando, né, irmão? Eu sei que às vezes é difícil, né, irmãos? Porque, né, tem aquele ditado que diz assim, né, que, né, às vezes, né, quando eu era pequeno, algumas pessoas eu imaginava que era um versículo bíblico, mas não é, né, irmãos? Diz assim que: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és, né?
Eu sei, irmãos, assim, que às vezes, né, a gente anda com pessoas que não são crentes, que não, né, no nosso ambiente de trabalho, na escola, né, não dá para se iludir, né, não dá para mentir dizendo assim que todos os nossos amigos, todos os nossos colegas são crentes, verdade? Logicamente que existem aqueles que não são crentes, mas eu fiquei pensando assim que, né, o problema não é assim. Eu sei que posso estar errado assim, mas assim, quando eu falo assim, o estar com eles, não significa assim no sentido de compactuar, né? Porque às vezes a gente está no ambiente de trabalho, a gente está na rua, a gente se junta assim, de certa forma, numa roda com amigos, na hora do recreio da escola, na hora do almoço no trabalho, né? E eu pensei assim, que o problema não é assim você às vezes estar, mas você fazer o que eles fazem, você ser influenciado pelo que eles são, né? Irmãos, e a gente precisa ser influenciado pelo Senhor, né? Hoje em dia, assim, irmãos, o que faz assim muita falta, né? Principalmente, né, eu percebo assim, né, irmãos, não sei se é uma opinião minha, né, assim que, né, esses dias aí de pandemia, de restrições, às vezes, né, irmãos, às vezes assim, né, fica patente assim aos nossos olhos, até para as nossas vidas, assim, né, o quão fiel nós somos a Deus, né, o quão fiel a gente precisa ser a Deus, porque não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de contribuir, deixam de cultuar, né? Eu gosto de dizer isso assim, e espero que os irmãos entendam assim, que a gente não está falando assim para as pessoas que realmente, né, irmãos, correm o risco, né? Não podem estar na igreja, né? Tem a dificuldade. Realmente, né, irmãos, existe um vírus que a gente precisa tomar cuidado, porque, né, se nem os médicos, nem os cientistas ainda descobriram a maneira como tratar, a maneira como, né, resolver o problema, imagine nós, né, irmãos, que somos leigos, que não somos médicos, não sabemos nada a respeito disso, né? Então, o ser prudente nessa questão é muito importante. Mas às vezes, né, irmãos, às vezes nós assim, a gente se esconde debaixo dessas coisas assim, né, e a gente não vai na igreja, né, a gente não ora mais, né, a gente se acostumou, né, que, né, o nosso caminhar com Deus, a nossa comunhão com Deus, a gente se acostumou a que fosse apenas o momento do culto. Se resumia em 2 horas de culto, em 1 hora, 2 horas de ensaio, né? E isso é muito pouco para aquele que quer andar com Deus. Isso é muito pouco para aquele que quer viver uma vida de comunhão com Deus. Não é verdade? Aí eu fiquei pensando e a gente vai meditando. A Bíblia nos fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, né, irmãos, a Bíblia fala sobre a corrupção do gênero humano, né? E quando a Bíblia fala que o pensamento da humanidade, né, havia sido corrompido, e
né, o diagnóstico de Deus, assim, ali, sabe? Deus percebeu que não tinha mais jeito, né? Mas a Bíblia fala que Noé era diferente, né? Noé era varão justo, não é? Diz. Deixa eu achar aqui. No versículo 9 do capítulo 6 diz, né? Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Quando a gente olha assim, né, irmãos, a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que naqueles dias não existia um texto impresso ensinando as pessoas como elas se comportariam diante de Deus. A gente precisa entender que naqueles dias, a maioria da cultura humana, né, a cultura mundial naqueles dias era cada lugar, cada um tinha o seu Deus, né, tinha a sua forma de adorar a sua divindade, ao seu denominado Deus. E o que fazia as pessoas serem diferentes, né? Era exatamente assim, como o jeito que ele anda. Eu fico imaginando, eu me coloco assim, a gente tenta assim mergulhar assim na visão das pessoas a olharem Noé, porque puxa, mas ele está adorando, mas não tem uma imagem. Que Deus é esse que Noé adora, que a gente não vê? Como que ele está andando, né? Com este ser que fisicamente a gente não vê, pelo menos o meu Deus aqui, eu estou vendo ele, tem uma figura, tem, né? Talvez assim uma história por detrás, mas esse Deus de Noé aí, e o que eu acho que o mais que eu fiquei pensando assim, porque né, o caráter de Noé era influenciado, porque a Bíblia fala que ele era justo, ele era reto no seu andar com Deus, na sua postura diante de um Deus que aparentemente parece que ele não estava vendo. Eu fiquei pensando assim, porque quando a gente olha assim para os dias de hoje, logicamente, né, irmãos, que quando a gente olha no Brasil, não é muito comum a gente andar em casa e verificar assim que cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua, né, a sua divindade, né, o seu altar. Não. Mas a gente vive num país, a gente vive, né, pelo menos assim, na minha humilde concepção, assim, talvez declaradamente, ninguém diz que cada um tem um Deus, mas cada um tem a sua forma, né, de servir a Deus. Eu sirvo a Deus desse jeito, sabe? Eu adoro a Deus dessa forma. Olha, para mim, essa igreja ela é muito rígida, ela é muito séria. Eu tenho meu jeito. Mas assim, irmãos, a grande questão do caminhar com Deus não é assim o quanto o meu pensamento, o quanto aquilo que eu acho acerca de Deus, para mim é verdade.
mas o quanto a verdade desse Deus influencia a minha vida, concordando eu com ela ou não. Aleluia. A nossa história, ela pode ter um final feliz se andarmos com Deus. Sim. Eu queria concluir. Quando você lê o capítulo 5 de Gênesis, né? O capítulo 5, ele tem o título dizendo assim sobre a genealogia de Sete. E parece assim, eu estava lendo e parece até chato, né? Porque começa dizendo assim: fulano nasceu e viveu algumas centenas de anos e gerou fulano. E depois que gerou fulano, viveu mais um período de tempo e morreu. Aí vem outro versículo e diz, né? E nasceu fulano. E depois que nasceu fulano, viveu um tempo, gerou cicrano. E depois que gerou cicrano, viveu mais um período do tempo, morreu. E morreu. Fulano nasceu, gerou fulano e morreu. Né? Termina dizendo, morreu. Né? E essa sequência, né, de morreu, ela é quebrada quando o escritor começa a falar de um homem, né? Capítulo 5, o verso 22 diz: e andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24 diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu fiquei meditando assim que a história de Enoque, né, apesar de ser aí pouco se falar, né, mas ela não terminou. Morreu. E morreu Enoque. Aleluia. Eu fiquei pensando assim, sabe, irmãos? Será que a minha história vai ser como as outras? Será que, né, a minha história, o final da minha vida vai ser como os outros? Assim, morreu, e fulano morreu, e morreu. Parece que o escritor está, né, dizendo, quando chega em Enoque, peraí, tem um acontecimento diferente na vida desse homem. Eu preciso fazer um registro aqui, porque o final dele foi diferente. Sabe, ele tem um diferencial na vida desse homem. Tem uma coisa diferente. O que é essa diferença? Que Enoque andava com Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. O final de Enoque não foi como os outros, pelo fato de que ele andava com Deus. Ele caminhava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Aleluia. Que isso sirva de lição para nós. Que isso sirva de lição para nós. Sabe, Deus não quer que o nosso fim seja como os outros, que morrem, que não têm esperança. Deus não quer que o final da nossa vida, o final do nosso ministério, o final da nossa história seja mais uma história triste, de alguém que não conheceu Deus, de alguém que não serve a Deus. Sabe, que as pessoas um dia, quem sabe, olhar a nossa vida, olhar a nossa biografia, seja influenciado pela história de alguém que abandonou os costumes do mundo, os valores do mundo, e decidiu andar com Deus, de alguém que foi influenciado pelos valores de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus acha acerca das coisas. O que influencia dentro da nossa casa não é como eu falo, é como eu ando com Deus, é a minha comunhão com Deus, é que influencia.
em todos os ambientes da nossa vida. As pessoas, ao olharem para nós, precisam identificar: esse homem, ele anda com Deus, ele fala como Deus, ele age do jeito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Anda com Deus, anda com Deus. Precisamos caminhar com Deus, precisamos seguir a Deus, imitar a Deus, imitar a Jesus. Foi que o apóstolo Paulo nos falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, eu imito Ele porque eu vejo Ele, eu sei do jeito que Ele fala, eu quero falar como Ele, eu quero andar como Ele, eu quero pregar do jeito dEle, eu quero falar, sabe, o meu pensar seja do jeito que Ele pensa. Aleluia. Anda com Deus, agarre-se a Deus, agarre-se a Deus. Tenha Deus como seu companheiro todos os dias. O dia que você tiver uma decisão para tomar, pense um pouquinho como Deus pensaria, como Deus falaria, como Deus agiria nessas circunstâncias. Aleluia. Ande com Deus, ande com Deus. O nosso fim pode ser bem diferente se andarmos com Deus, se andarmos na luz, como Ele na luz está, né? É verdade? Aleluia. Posso louvar o Senhor? Pode? Glória a Deus. Queria louvar o Senhor, adorar o Senhor. Será que dá para me ajudar, Juninho, dessa vez? Se não der, você põe o microfone que nem da outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto muito desse louvor e Deus nos abençoe. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso. Minha inspiração é prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois que tu tens o melhor. Há um segredo no nosso coração, dá-me forças para continuar, marcando a promessa do coração. Firme até está meu coração, firme
Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, né? Palavra abençoada para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. É este louvor que diz que Deus nos ama. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai glorificando o Senhor aí, irmãos. Amém? Orando. Aleluia, Jesus.
lá, meu time, irmãos. Obrigado. Graças a Deus. Queridos irmãos, quero louvar a Deus pela vida da irmã Maria Aparecida, que completou, fez mais um ano de vida, mais um aniversário, quinta-feira passada. E nós aqui até fizemos uma pequena homenagem para ela. Também oração pela Isadora, que está completando hoje 4 anos de vida. Glória a Deus, né? Me lembro quando cheguei aqui, ela estava sendo gerada, estava lá no quentinho lá, né, irmã Rosária? Estava lá no quentinho lá da irmã lá, né? Estava sendo gerada. E agora eu até me lembro que a irmã Isabel, olha que alegria, consegui ver a minha neta, e viu bastante tempo ainda, né? Me lembro que a irmã Isabel falou isso aí. E hoje Isadora está completando 4 anos de vida. Parabéns, tá bom? Deus abençoe. Você já está integrada na igreja, já está à vontade na igreja. Que coisa boa, né? Que privilégio que você tem. Então Deus te abençoe. Oração, irmãos, também pela Gisele Martins, que está com dor nas costas. A irmã Rosângela está pedindo, não sabe se é sequela ou não, mas nós vamos orar pela Gisele. O irmão Marcos Paulo também está pedindo oração pelo Rodrigo, que é filho do proprietário do local onde ele trabalha lá. Está pedindo oração pelo Rodrigo. Nós vamos orar. E o irmão Marcos vai falar para ele depois. Oração pelo Vitor também, que é colega de trabalho do irmão Marcos. E os dois estão com Covid e o Rodrigo está em situação crítica. E nós vamos apresentá-lo em nome de Jesus. Nós vamos apresentar também a irmã Dilma. Dentre tantas pessoas que nós estamos orando, a irmã Dilma ainda não veio assim uma notícia concreta, mas tem notícia boa chegando da irmã Dilma aí, irmão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Oração também de agradecimento pelo pastor Gessé, que é pastor presidente, superintendente da região de Santa Cruz do Rio Pardo, que a irmã Keila, glória a Deus, irmãos, esteve alta, aleluia. Glória, milagre, hein, irmãos? 20 dias, tem procurado manter a igreja informada, ele tem mandado mensagens, enfim, então um milagre, né, da nossa irmã Keila, a pastora Keila. Então nós vamos orar também agradecendo ao Senhor. Irmãos, quinta-feira o culto está cancelado, porque não dá para fazer de manhã na quinta-feira e também depois das 18 não pode. E se fizer aqui 16 horas, os irmãos estão tudo trabalhando, então não dá. Então, se for possível, que eu não acredito, a gente vem aqui, pelo menos eu, o Daniel, alguém, a gente vem aqui, transmite ao vivo aqui, mas acho que nem isso vai poder, porque tem um toque de recolher, né? Mas se for possível, mas o culto presencial na quinta-feira está cancelado. E a nossa viagem para Botucatu, dia 26, que é sábado que vem, né? Está mantida até segunda ordem, tá bom? Então, está mantida. A gente não sabe se vai ter algum impedimento por causa das 18 horas, mas é assim, é melhor falar que está mantido e depois desmarcar do que a gente cancelar e dar confusão. Então, eu não sei se em Botucatu vai ter isso também ou não, mas até agora a viagem está mantida, tá? Para sábado que vem, e ainda tem uma vaga. Né? Tem uma vaga, né, irmã Paula? Na van, né? Tem uma vaga ainda. Então, o irmão que desejar, a irmã que desejar, estará lá. Então, são esses avisos. E domingo que vem, se o Senhor permitir, eu acredito que tem vários irmãos que não foram informados. A gente procura informar, mas sempre escapa alguém. Domingo que vem, o culto também será de manhã. Tá bom? Eu consultei alguns irmãos. E se os irmãos queriam fazer 9h30 ou 9 horas. Consultei alguns irmãos e a maioria falou 9 horas. Eu acho que 10 horas é tarde, né? Para almoço e tudo. Mas os irmãos que estão aqui, os irmãos preferem 9h30 ou 9 horas? Mas qual que é o melhor horário?
Dá para mandar? Como que uns querem 9 horas, outros 9h30, tem uns os que não querem mexer com o almoço é 9h30. Se querem mexer com o almoço é 9 horas. Se gosta de dormir mais é 9h30, né? Se gosta de... Mas qual que é o melhor horário? Né? Então, vamos ver aqui. A gente vai fazer... Quem prefere o culto 9 horas? Quem prefere o culto 9 horas? Levanta a mão, por favor. Eita! Então eu não vou nem perguntar do 9h30 que vai passar vergonha. Então é 9 horas. Né? Só a velhinha que é 10 horas, né, velhinha? Tá certo. Deus tem preparado um príncipe para você. Deus tem preparado os seus princesinhos que vão nascer lá. A hora que você tiver assim com a família bem grande, aí você vai. Não, Mandela, ela não vai querer assim, né? Deus abençoe, Isabela. Então tá bom, então 9 horas é o horário que está mantido. Irmãos, nós vamos orar daqui a um minutinho. Sim, irmãos, a gente pode ficar de estômago vazio, né? A gente pode comer coisas que são nocivas para a nossa saúde, né? Às vezes enche o estômago, mas faz mal terrível para a nossa saúde. E a gente pode também comer coisas boas que fazem bem para a nossa saúde, né? Estômago vazio não faz bem. Descansar o organismo um pouquinho faz bem, mas tem um limite. Comer coisas más faz mal para a saúde. E comer coisas boas, na medida correta, do jeito certo, faz bem para a nossa saúde. E eu posso, irmãos, ter convicção de uma coisa. Quem está acompanhando aí, ao vivo ou posteriormente, quem está aqui nesse ambiente de louvor, de genuína palavra de Deus, ele não está nem de barriga vazia e nem comendo veneno por aí, nem comendo comida ruim por aí. Mas nós estamos aqui nos alimentando da água viva e do pão vivo do Senhor nosso Deus. Nós estamos na mesa de Deus. Então aqui não tem veneno que vai te fazer mal e nem barriga vazia que vai te fazer mal. Aqui, de uma forma muito simples, mas muito genuína, é pão do céu, é água tranquila. Que nem a Bíblia fala que a ovelha, ela não bebe água agitada, ela bebe água tranquila. Não é esse nome linda? Então aqui nós temos um ambiente de paz, de pão, de saúde. Irmãos, a Bíblia diz que nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa por nós mesmos. Olha que interessante. Nem de pensar. A Bíblia diz, irmãos, o que nós temos que não tenhamos recebido. Está escrito. O que é que nós temos que não tenhamos recebido? A sua cultura recebida. Os seus olhos, sua visão, recebido. Seu olfato, recebido. Seu paladar, recebido. Seu tato, percebido. Sua capacidade de andar, recebido. Sua capacidade de cantar, recebido. Sua capacidade de tocar, recebido. Seu emprego, recebido. Sua saúde, recebida. Aquele pedacinho de terra que você mora lá, que tem, recebido. O que tenhamos nós que não tenhamos recebido? E se nós recebemos, mas eu que trabalhei, eu que suei a saúde para trabalhar, a capacidade para trabalhar, a inteligência para trabalhar, recebido. As forças para trabalhar, recebido. A condição, a administração para comprar o que tem, para alugar o que tem, recebido. E se nós recebemos, por que nós nos gloriamos como se não tivéssemos recebido? Está escrito isso. Então tudo que nós temos recebido, a nossa capacidade de pensar é recebida. Lá em Crônicas está escrito: Senhor, da tua mão recebemos e da tua mão te damos. Então Deus coloca na nossa mão
e aí depois nós damos um pouquinho para Deus daquilo que Ele colocou em nossa mão. Das tuas mãos recebemos e das tuas mãos tu damos. Então, irmãos, como que nós podemos imaginar ou nos iludir que nós surpreendemos este Deus? Que nós vamos falar, olha, eu vou surpreender Deus, eu vou assim impressionar a Deus, eu vou impressionar e depois eu vou pressionar a esse Deus, eu vou dizer que eu mereço alguma coisa diante desse Deus. Como, irmãos, eu tenho essa ilusão, como eu tenho essa falta de conhecimento, como eu tenho essa falta de experiência com este Deus, achar que eu posso pressionar a Deus, achar que eu posso merecer alguma coisa, achar que eu vou, olha, Deus, olha o que Ele fez. Das tuas mãos recebemos e das tuas mãos tu damos. Deus nos enriquece, Deus derrama, Deus faz coisas acontecerem na nossa vida. Deus nos dá bens materiais, bens imateriais. Deus faz as coisas acontecerem na nossa vida. E depois nós chegamos diante de Deus e queremos, Deus, fui eu que fiz. Não, irmãos. Foi Deus que nos enriqueceu. Jamais nós impressionaremos este Deus. Por isso, nós estamos aqui para dizer, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem me concedido. Agradeço, porque eu sei que eu, Senhor, eu não tenho capacidade nem de pensar alguma coisa. Tudo que eu recebi vem do Senhor. Eu não posso me gloriar de nada. Então, irmãos, graças a Deus, que nesta noite, nesta manhã, nós temos o privilégio de ser os instrumentos de Deus para que a sua obra dê mais um passo, para que a sua obra ande um pouco mais. A igreja local, a igreja invisível de Deus está em todo o globo terrestre. É composta de vivos e mortos. A igreja invisível de Deus, aqueles que morreram no Senhor e aqueles que estão vivos no Senhor em todo o globo terrestre. Mas a igreja local, ela caminha e da igreja local é tirada a igreja invisível. E nós temos o privilégio de fazermos a igreja local andar nesta manhã. E isso, irmãos, é um dom de Deus. É um privilégio de Deus. Esta manhã fria, essa manhã de pandemia, essa manhã de um horário diferente, mas Deus nos deu essa vitória. Então, nós louvamos a Deus. Nós não vamos impressionar a Deus, nós não vamos informar a Deus, não. Nós estamos desfrutando daquilo que Ele fez em nossa vida. Eu sou muito agradecido por ter sido incluído na história de Deus. Agradeço muito. Agradeço muito por ter sido incluído na história de Deus. Agradeço muito porque a palavra de Deus, olhar para Deus, tem influenciado a minha vida, conforme nós temos ouvido nesta manhã. Por que eu faço isso? Porque a Bíblia diz assim, porque é assim que Deus espera, que é assim que Deus concedeu a graça. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que nós possamos continuar nessa esperança, nessa fé, nessa confiança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus e dizer que o nosso coração é aberto, é espontâneo, é feliz pela presença, pela vida do pequeno Renan aqui entre nós nesta manhã, da nossa irmã Tamires aqui nesta manhã, da nossa irmã Damares aqui nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero com poucas palavras dizer que nós estamos felizes. Esta é a igreja de vocês. Glória a Deus. Os irmãos podem dizer amém comigo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vamos agora fazer uma oração. Nós vamos agradecer a Deus por todos esses aniversariantes, pela irmã Keila, pela programação do trabalho, enfim, vamos agradecer a Deus pelo culto suspenso, vamos agradecer a Deus por tudo, irmãos,
porque tudo é dele, tudo é do Senhor. Nós vamos ficar em pé então e vamos louvar ao nosso Deus em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando pela página da igreja, agradecer a todos os irmãos que estão presentes, e a obra de Deus, irmãos, ela caminha, ela continua no nome de Jesus, e nós somos mais do que vencedores no Senhor nosso Deus. Oremos então de todo o nosso coração. Senhor Deus, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor e pelo teu favor. Te louvo, Senhor, pela irmã Maria que aniversariou. Eu te louvo, Senhor, pela Isadora, Senhor, que está completando hoje 4 anos de vida. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por estas vidas preciosas. Senhor, abençoe ricamente a Isadora, a irmã Maria, Senhor, e em nome que nós não tenhamos citado, que o Senhor ajude em nome de Jesus, as famílias, os pais, os filhos, abençoe ricamente. Senhor, abençoe a Gisele, abençoe o Rodrigo, abençoe o Vitor, Senhor, abençoe a Dilma. Senhor, graças te damos pela alta da Keila, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela vitória que o pastor Gessé alcançou. Meu Deus, as demais bênçãos também, Senhor, alcançadas. Obrigado, Senhor, pela presença da igreja, pela transmissão da igreja. Senhor, obrigado pela programação do trabalho. Sabemos que tudo, Senhor, coopera para o louvor do teu nome, para o crescimento da tua igreja. Se ajuda-nos esse dia, Senhor, a atravessarmos esse dia. À noite, Senhor, onde nós não estaremos aqui, mas que lá no nosso aconchego, no nosso lar, nós possamos agradar ao Senhor, nos alimentar do Senhor, nos fortalecer do Senhor. Obrigado por esta manhã rica. Obrigado, Senhor, por esta manhã de vitória. Senhor, te damos graças. Ajude o teu povo. Ajude-nos a andarmos com Deus. Ajude-nos, Senhor, a sermos diferentes, sermos influenciados pela tua pessoa, pela tua verdade, Senhor. Nos rendermos aos nossos caprichos, nas nossas teorias, Senhor, nos nossos pensamentos, para nos rendermos à tua verdade, nos rendermos ao teu Espírito, nos rendermos à tua palavra, nos rendermos, Senhor, ao teu querer, nos ajude a nos rendermos a ti, nos derramarmos na tua presença, Deus bendito. Ajude-nos a sermos guiados, dirigidos, influenciados pelo teu Espírito. Senhor, teu Espírito, Senhor, irresistível, sopra no teu jardim. Senhor, a orla dos vestidos de Jesus, que efeito, Senhor, que trazem na nossa vida. Deus, abençoa teu povo, tua igreja, tua obra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu quero te levar para esta equipe de trabalho, para esta igreja. Quero te levar para aqueles que estão se esforçando para a tua obra continuar e permanecer. Obrigado, Deus, por essa manhã de vitória na tua presença, de legitimidade, de respeito, de espiritualidade. Senhor, amanhã onde o teu nome foi glorificado. Estamos aqui, Senhor, para agradarmos uns aos outros, para insultarmos uns aos outros, mas estamos aqui para te adorar, para recebermos o pão do céu, a vida, para recebermos, meu Senhor, a tua atenção. Sara, Deus, sara as nossas mentes, sara, Deus, a nossa alma, o nosso físico. Senhor, dá saúde para a tua igreja, produzir, gerar. Dá saúde, Senhor, para os obreiros, para a igreja, para os jovens, para as crianças, para a igreja como um todo. Dá saúde para o teu rebanho produzir, para o teu rebanho gerar, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, ajuda-nos. Jeová Rafa, sara-nos. Jeová, cura-nos. Jeová, nos alimenta, nos ensina pelo teu favor. Somos agradecidos ao Senhor por essa manhã de vitória na tua presença. Te apresentamos o irmão Isaías, Senhor, que está ali na sua casa. Senhor, não deixe ele, Senhor, com sequelas. Mas a saúde, Senhor, a Isaías, que ele esteja muito em breve entre nós. Glorifica o teu nome na vida de Isaías, Senhor. Meu Deus, glorifica o teu nome na vida da Luzia, Senhor. Dá a tua bênção. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos continuar adorando a Deus mais um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.